Isso aí, galera, estamos ao vivo para a última live de aquecimento Desafio Cloud na Prática. Vamos para cima. Sejam todos muito bem-vindos, já iremos começar. Guardando meu convidado aí de hoje. Meu convidado já está na área aí. Muito bom estar aqui com todos vocês. Vamos para cima. Então, deixa eu apresentar o meu convidado de hoje para vocês, né? Para vocês conhecerem. Enquanto isso, vai mandando de onde você está conectado aí. Então, ele que é certificado em Oracle Database, tem diversas certificações, já tirou a certificação de maior nível de complexidade da Oracle, que é a Oracle Certified Master. Entramos juntos na Oracle do Brasil, né? Atuamos juntos no time de configuração de Engineered Systems na América Latina. Um dos caras mais competentes de banco de dados que eu conheço. E hoje ele é o fundador e CEO da DBA-OCM, uma empresa de treinamento de computação em banco de dados Oracle, na verdade, e também uma consultoria focada em banco de dados Oracle. Com grande prazer e honra que eu recebo Guilherme Brito. Vamos lá, deixa eu dado de hoje. Vamos ver, Brito, se você consegue me ouvir aí. Te aceitei aqui. Olha aí, ó. Galera do Rio, Porto Alegre. Fala aí, meu camarada, beleza? Grande Jean, tudo bem, meu irmão? É contigo? Tudo bom, cara. Grande prazer de estar aqui com você nessa noite. Obrigado por ter aceitado meu convite aí, cara. Já queria te fazer esse convite há algum tempinho aí já, né? Pra gente vir aqui bater um papo. E é muito bom ter você aqui, cara. Obrigado mais uma vez, tá bom? Que isso, prazer é todo meu, cara. Muito bom estar com você aqui, cara. Sempre um bate-papo que agrega bastante. Total, cara, total. Muito bom, gente. E hoje, como eu falei, né? A gente tá encerrando com chave de ouro as lives de aquecimento do Desafio Cloud na Prática, que começa já amanhã, né? E eu convidei o Guilherme Brito para a gente falar sobre como se reinventar com a chegada da cloud, com a chegada da nuvem, né? Então, basicamente, a gente sabe que o profissional de tecnologia que não se reinventar com a chegada da nuvem vai ficar para trás, né? Não tem jeito. Não é só um ou outro, não é só o DBA, não é só o cara de infra, não é só o cara de desenvolvimento, é literalmente todo profissional de tecnologia, né? E uma das coisas que você precisa aprender a desenvolver na sua carreira é a habilidade, o fato de você se reinventar à medida que o mercado pede, né? E eu trouxe o Brito aqui basicamente por quê? Porque o Brito, a gente entrou junto na Oracle, né? A gente passou ali pela infraestrutura convencional, a gente foi no data center do cliente, implementamos Engineered Systems juntos, né? Teve aquele boom de compra de máquina, de muitos exadatas, aquela coisa toda. E isso está mudando cada vez mais, né? E é importante que todo mundo saiba como se reinventar, né? E como eu tenho conversado até mesmo com o Brito algumas vezes, né? Ele mesmo já tem atuado aí em alguns projetos envolvendo cloud, né? Envolvendo XACC. Então esse bate-papo vai ser bacana para você ver, né? Que é possível se reinventar sem descartar a sua experiência, né? E que, obviamente, o banco de dados ele ainda continua super importante quando se trata da nuvem, né? Por quê? Porque os dados precisam estar em algum lugar. Só que a forma do DBA e de outros profissionais trabalhar vai mudar, né? Então, com isso, Brito, a gente começa esse bate-papo, cara. Eu acho que é muito importante, né, a gente falar sobre isso, mas antes até de começar, por que você não se apresenta aí? Fala um pouquinho da sua jornada, da sua carreira, para quem não te conhece, poder te conhecer. Legal, cara. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, obrigado aí, Jean, pela oportunidade de estar fazendo esse bate-papo aqui contigo. Eu trabalho com banco de dados há mais de 16 anos. Comecei no ano de 2006. Comecei com um tradicional DBA e passei por diversas empresas, né? Até chegar na Oracle, a gente entrou junto na Oracle em 2014. De lá eu fiquei 6 anos atuando num time específico de Exadata. E um dos motivos para eu poder sair realmente da Oracle foi até mesmo o fato de querer trabalhar com coisas mais novas relacionadas a cloud, autônomos, database, as inovações que eu já estava, as movimentações que eu já estava vendo no mercado. Então hoje a gente tem a virada de chave aconteceu no ano passado, onde eu pedi demissão da Oracle, que atualmente eu sou fundador da DBA-OCM, que hoje é o
um canal de banco de dados Oracle, onde nós temos tanto uma parte de educação e consultoria, onde a gente está atuando realmente nesses projetos mais novos, inclusive com cloud, que a gente já tem visto que é uma grande realidade. O Jean viu um pouquinho primeiro nos Estados Unidos, né, mas já está chegando aqui no Brasil e já está vindo forte aí. Total, cara, animal demais. E eu acho que esse bate-papo, né, vai ser realmente um bate-papo mais de mindset, né, de como você fazer essas mudanças, como você se preparar para o que está por vir, né? E, obviamente, a gente pincela também com algumas dicas técnicas, né? Como o que você pode aprender, né, nesse meio do caminho, né? Mas é um ponto, Brito, que é impressionante, né? Quando a gente entrou lá na Oracle juntos, a gente via muito as empresas investindo em compra de hardware, né? Elas compravam hardware, a gente ia lá, configurava, fazia toda aquela parte de configuração, de instalação. E hoje em dia, as empresas continuam comprando, só que elas não compram mais hardware, elas compram serviços para usar, né, a infraestrutura, que é justamente que entra a computação na nuvem. Mas o grande ponto que às vezes eu vejo que muitos profissionais de tecnologia cometem, eles acham que pelo fato da computação na nuvem estar começando a ter muita atração, né, muita demanda, que a experiência prévia deles, né, de anos, vai ser descartada, o que não é verdade, né? Então, basicamente, qual que é a ideia aqui, né? Por exemplo, na tua visão, Brito, um profissional como você, que tem anos de experiência com banco de dados, né, atuando com banco de dados, ou outros profissionais que têm anos de experiência atuando com infraestrutura, com rede, seja lá o que for, né? Esse profissional, com o advento da computação na nuvem, ele vai ter que aprender tudo do zero? Ele vai ter que virar um júnior de novo? O que você acha que vai acontecer com esse profissional? Cara, a gente tem visto até mesmo hoje na DBLCM nós temos mais de 1.000 alunos, cara. A gente tem visto que muitos deles já estão reaproveitando o seu conhecimento e conseguindo, cara, se adaptar a esse novo mundo. E eu te falo até outra coisa, Jean, porque eu vejo caras que, por exemplo, trabalham com 10 anos de experiência como DBA, nunca tiraram uma certificação, e quando vai tirar, cara, tira 3 em um mês, sacou? Por quê? Cara, o caminho ficou muito mais curto. Ele tá vendo conceitos ali que ele já viu durante anos e anos e anos. E tudo isso é muito reaproveitável hoje quando se fala de cloud, né, cara? Muitos conceitos que a gente via lá no data center, vendo os cabos sendo passados, vendo storage, vendo switch, etc. Você consegue visualizar esses conceitos hoje de uma forma muito ágil, né, cara? De uma forma muito mais simples, de uma forma que faz muito mais sentido, né? E, cara, a gente faz até algumas entrevistas lá no nosso canal também. Foi até uma entrevista contigo também, que a gente fez um bate-papo lá. E o legal, cara, é que eu fiz uma entrevista com o DBA do PicPay, cara. Na época ele estava no PicPay, que é uma grande startup, que cresceu bastante aí a nível de financeira, né? E, cara, ele falando como que o banco de dados como serviço ajuda, cara. Ele falou, cara, se fosse no ambiente convencional, não ia ter como a gente fazer tanta coisa assim. Então, a gente vê que como que o método anterior, cara, não está fazendo sentido mais dentro de grandes empresas, né, cara, dentro de grandes projetos. E hoje, quando a gente fala de modelos mais novos, de empresas que já estão nascendo nesse novo universo, né, como que elas tiram proveito de ter um crescimento exponencial por conta da cloud, né, cara, que possibilita ter essa agilidade, né? Total, cara, muito bom esse ponto aí. E um ponto interessante é o seguinte, né? Um banco de dados, ele vai sempre ser um banco de dados, né? Não importa se ele está rodando on-premises dentro de um data center local ou se ele está rodando na nuvem. Os conceitos, eles vão sempre ser os mesmos, né? Uma query que roda dentro de um banco de dados on-premises é uma query que roda dentro de um banco de dados na nuvem, né? Um IP que dá acesso a esse banco de dados, né, que está ali no modelo TCP/IP, ele vai existir um IP também nesse banco de dados na nuvem, né? Só que existem algumas nuances que mudam, né, a forma de você gerenciar esse banco de dados. Eu acho assim, né? A gente vai ter agora um processo evolutivo que é até mesmo bom, né? Tanto para o DBA ou para aquele que trabalha na infra mais convencional com virtualização, que é o quê? Você vai focar em tarefas muito mais interessantes, não vai ficar ali naquela instalação, às vezes, de binário, aí vai lá, aplica o patch manualmente, né? Faz aquela questão toda manual, a nuvem vai vir o quê? Para automatizar bastante isso. Mas o fato é o seguinte,
quando a coisa aperta e dá problema, né? Quando tem algum problema de performance, escalação, o que vai acontecer? Ainda vai ter um ser humano ali por trás, que é o quê? Que é o famoso DBA, que vai ter que entrar lá no banco e ver, cara, o que está acontecendo aqui? É uma query que está lenta? É um lock que está acontecendo? Ou seja, o banco de dados, ele continua sendo um componente fundamental. Entretanto, quem não entender, né, de banco de dados e também do lugar que esse banco de dados está rodando, que agora, na maioria das vezes, a gente está vendo cada vez mais rodando na nuvem, não vai ter a amplitude total do conhecimento necessário para executar as suas atividades. Né? O que você acha, Brito? Concorda com esse Cara, ponto? totalmente, cara. A gente tem visto que a importância do banco de dados em si continua muito grande, né, cara? E só que agora a gente tem que entender como que a cloud pode ajudar os profissionais a entregar os projetos de forma mais eficiente, mais rápida, né, cara? Então, teve alguns discursos aí, até mesmo da Oracle, né, alguns anos atrás, falando sobre o fim do DBA, do Autonomous Database, né? E a gente tem visto como que não mudou muita coisa, né? Porque a gente vê essas automações desde o Oracle 10G, cara. Quando eu comecei lá, 15 anos atrás, que tinha os advisors lá que recomendavam uma criação de índice e tal. Cada um dos DBAs, cada um tinha os seus scripts, né? E a gente vê como que isso, a cada versão que passa, a Oracle já coloca essas coisas dentro do produto, né, cara? E hoje, colocando o produto dentro da cloud em si, né? Então a gente tem visto como que isso faz sentido pra caramba, né? A gente poder pensar sempre em conseguir entregar mais resultados para as empresas, cara, de olhar mais para o negócio, né? Quando se fala de cloud, cara, passar menos tempo ali, cara, com coisas com trabalho que muitas vezes gastava muita energia, ficavam semanas e que a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais otimizada, né? E falando um pouco de banco de dados em si, Oracle, que é a minha especialidade, né? Como que a Oracle tem visto isso já há muitos anos também, né? O Oracle 12c já foi o plugin the cloud, né? Que já trouxe uma arquitetura multi-tenant que possibilitava a questão de você ter um reaproveitamento de recursos, os conceitos ali, a ideia da cloud, né, cara? E como que isso se aplica até mesmo em outras camadas se você tiver o conhecimento, né? Eu acho que isso que é interessante. Até chegar a níveis dali da gente poder utilizar Ansible, Terraform em projetos onde a gente consegue cada vez mais automatizar, entregar resultados de forma eficiente. Quanto o assunto é banco de dados, que a gente sabe que ainda é muito relevante, né, cara? Tanto on-premises ou cloud vai precisar de algum lugar ali eficiente para poder armazenar as informações. E, sem dúvida alguma, cara, banco de dados é uma peça-chave aí quando se fala de cloud, né? Total, cara. E assim, na minha visão, o banco de dados vai continuar existindo enquanto existir ser humano. Enquanto existir humano na Terra, vai existir dados, né? Eles vão eventualmente estar rodando em lugares diferentes, mas vai existir dados. Então, se existir dados, precisa ter alguém para o quê? Gerenciar esses dados, né? A forma de gerenciar isso, obviamente, vai mudar, né? E antes da gente entrar, Brito, porque né, um dos pontos que eu vejo que às vezes muitos profissionais de tecnologia têm dificuldade de basicamente fazer acontecer é lidar com mudança, né? A reinvenção, digamos assim. Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria pedir para você que está aqui nessa live, está curtindo esse conteúdo, pegue esse avião que está aqui embaixo e manda para 3 pessoas que você sabe que precisam se reinventar na carreira. Eles estão numa caverna e não conseguem sair de lá. Pega esse aviãozinho e manda para essas pessoas. A gente vai entrar agora em um ponto importante, né? Quando a gente fala de reinvenção, Brito, não tem como, né, a gente se reinventar sem alguns componentes, né? Eu defendo bastante a visão estratégica, né, que vai te ajudar ali, de fato, você enxergar as oportunidades antes de você chegar, né, antes delas chegar para você, né? Lá atrás, quando a gente começou a atuar com Exadata, né, eu lembro que nós dois, a gente não tinha tido experiência com Exadata, né? Você tinha até me falado também que o quê? Como que a gente fez? A gente basicamente enxergou a oportunidade e começou a buscar o conhecimento, né, para estar preparado. Quando a oportunidade chegasse, a gente ter o conhecimento necessário, né? E é exatamente isso que está acontecendo agora com a computação na nuvem. Quando eu saí da Oracle do Brasil e vim aqui para a Oracle dos Estados Unidos, eu comecei a ver que pô, as vendas de hardware da Oracle estavam começando a cair. A Oracle estava começando a investir em computação na nuvem. Então, eu fui atrás do conhecimento.
não tinha ainda. Tudo isso é o quê? Reinvenção, né? Se a gente fosse compartilhar, né, um plano rápido para quem está pretendendo se reinventar, digamos assim, né? Está olhando tudo que está acontecendo, né, no mundo e precisa se reinventar, né? Com o mindset que você tem hoje, o que você falaria aí, talvez em 3 pontos para quem quer se reinventar e quem quer tá à frente de grandes projetos? Cara, muito legal você falar sobre isso, Jean, que eu vejo que é uma característica, cara, do profissional que se destaca, né, cara, de sempre estar buscando algo novo, né? O legal que eu posso falar por mim, que quando eu saí da Oracle foi exatamente pela necessidade de estar trabalhando com novas tecnologias e cansado de fazer as mesmas coisas, os mesmos problemas, tá? Então essa foi uma característica muito minha, de muitos anos, de ser um profissional bem quieto e, cara, de sempre buscar qual que é o próximo passo. Eu acho que se eu não tivesse objetivos e metas, cara, talvez eu tentaria um concurso público, mas esse não é o meu caso, eu sou um cara bem inquieto. E eu tento buscar esse diferencial, cara, há muitos anos. Eu falo que desde 2010, quando eu fui fazer o OCM, eu buscava alguma coisa que teria um diferencial da maioria das pessoas, cara. E eu acho que a primeira dica seria buscar informação lá de fora, né, cara? Pra gente que está no mercado brasileiro, cara, sem dúvida, nos Estados Unidos, na Europa, muitas coisas podem estar mais evoluídas, tá? Podem chegar lá primeiro, até mesmo pela condição financeira das empresas, né? Pela questão econômica em si. Muitas vezes, algumas tecnologias vão chegar lá primeiro antes de chegar aqui. Então, muitos projetos que eu participei até dentro da Oracle, eu fui responsável pela primeira instalação de um Exadata virtualizado, por exemplo, que a gente sabe que já foi uma grande base ali para poder possibilitar o XACC, né? Então, era antes disso aí, a gente começou a ver a Oracle se mexendo com algumas questões de virtualização, né? Mas acho que algumas dicas que eu posso passar nesse sentido, né? Da gente poder pensar, sempre estar entendendo o que hoje talvez as pessoas estão criticando, olhando com aquele olhar cético ali, né? De, cara, será que isso vai vingar? Ao invés de olhar com um certo preconceito, cara, de olhar com uma visão de querer saber mais sobre o novo. Será que isso faz sentido? E, cara, a grande das apostas aí que a gente pode ver, né, sobre Big Data, sobre Cloud, sobre Exadata, né, que a gente começa a passar por essas fases na área de TI, a gente vê que é um conhecimento muito válido, né, cara? E que todas as apostas que eu fiz a nível de conhecimento, a nível de certificações, a nível do novo, cara, isso sempre foi muito bem aproveitado, cara, porque o nosso mercado ele é um mercado muito grande, é um mercado que está muito aquecido. Eu lembro, Jean, que ano passado a gente fazia alguns eventos, workshops da DBOCM, e a gente sempre colocava algumas notícias, né, que em 2024 vai faltar 200 mil profissionais de TI, né? Só que esse ano a notícia mudou, cara. Fala que ano que vem vai faltar 400 mil profissionais. Então o tempo diminuiu e a demanda dobrou, cara. Então, assim, existem vários subnichos dentro da área de tecnologia que, dependente do que você for escolher, cara, a nível de inovação, a nível de pensar realmente no que está rolando de novo, cara, vai ter um mercado gigante, cara, gigante para poder ser aproveitado. E eu acho que os profissionais que estão olhando hoje em dia, cara, tem que ver o que na minha mesa aqui atualmente ninguém está falando, cara. Participe de eventos, participe de workshops. Hoje em dia, a gente pode ter acesso ao conteúdo da The Cloud Bootcamp, por exemplo. O Jean, que está lá nos Estados Unidos, a gente pode ter acesso a esse conteúdo, cada um da sua casa, do seu celular. Então, hoje em dia está muito acessível. A gente consegue ter acesso aos melhores professores do mundo por conta da internet, por conta da globalização, né? E eu acho que é muito importante a gente estar atento, cara, atento ao que está acontecendo. Se a gente simplesmente participar desse tipo de evento, e como o desafio Cloud que vai rolar agora, cara, com certeza lá já vai ter vários insights aí, cara, de inovações, de muita coisa que você vai ver que talvez no seu ambiente de trabalho ainda não estão utilizando e que muito provável, cara, você pode aprender coisas simples ali, executar ali na prática e, cara, muitas vezes pode ser o passo para a sua promoção, o passo para você ter um reconhecimento, um passo até mesmo para você mudar de empresa, né? Então, a gente tem visto o quanto que o conhecimento, onde de poucas pessoas têm hoje, o quanto que isso pode ser relevante para a carreira, né? Eu costumo fazer uma analogia, já, que é o conceito aí
da escassez, né, cara? Tudo que tem pouco tem muito valor, né? Então a gente prega muito lá na DBOCM, cara, qual o conceito que você pode ter hoje, tá, que poucos profissionais têm. Esse conceito, cara, é o conceito que muitas vezes vai te fazer ir para um outro nível, cara. É aquele conceito que, cara, é aquele ponto que muitas vezes é o simples que poucos fazem, que poucos simplesmente pararam para ler a documentação, cara, pararam para poder ver alguém fazendo, né? Então, vai nessa linha, cara, de buscar o novo. Eu acredito que simplesmente seguir os conteúdos da DBOCM, da The Cloud Bootcamp, já é um bom caminho para poder entender o que tem de novo por aí, né, Jean? Total, cara, total. Muito bom. Excelente insight. E até mesmo para você que está aqui, né? Você não sabe o que é o Desafio Cloud na prática. Semana que vem a gente vai fazer... Semana que vem não, né? Já passou. É amanhã, na verdade, né? Amanhã já começa o Desafio Cloud na prática, né? Que é o quê? Se você quer aprender computação na nuvem de forma prática, né? E se sentir seguro para executar projetos de cloud, né, que as empresas estão solicitando nesse momento, amanhã começa esse desafio, né? Se você que está assistindo aqui que quer participar, não está inscrito, vai ser gratuito, né? 100% online e gratuito ao vivo, começa amanhã. Link na bio da The Cloud Bootcamp. Depois desse bate-papo, você pode ir lá e se inscrever, tá? Se você ainda não está inscrito. E, Brito, você falou várias coisas legais aí, cara. E uma das coisas que eu sempre observo, né, em profissionais de tecnologia que têm um certo sucesso na carreira, que consegue chegar, né, em uma das big techs, né, que a Oracle, por exemplo, é uma delas, consegue ganhar salários acima da média, né, consegue ganhar muito bem, elas têm alguns atributos. Um deles, eu falei sobre a visão estratégica, você entendeu o que o mercado pede, né? O outro, obviamente, você tem um conhecimento técnico que o mercado precisa nesse momento, né? Que, obviamente, como a gente falou, conhecimento de banco de dados vai sempre ser útil. E agora, ainda mais com a computação na nuvem, você precisa entender de banco de dados também como a computação na nuvem se relaciona com esse componente, não só banco de dados, mas a infraestrutura como um todo. E um componente que eu acho vital também, que eu defendo bastante, é a certificação, né? Por quê? Porque a certificação ela te dá uma credencial e diz para o mercado que você tem um mínimo de um pré-requisito ali para te ajudar a filtrar aqueles que não têm, né? E você, cara, como um dos profissionais que foram aí, né, um dos primeiros que tiraram a certificação mais complexa da Oracle, que é a OCM, né? Oracle Certified Master. Eu queria entender um pouquinho, cara, sobre a tua visão sobre certificação, né? Por quê? Porque, cara, você foi lá, investiu, veio aqui para os Estados Unidos, fez a certificação, não é barato, né? E quais foram os retornos, né, que você colheu através disso, né? Eu, particularmente, colhi muito, mas eu queria ouvir de você, Brito. Quais foram os retornos que você teve através do investimento de uma certificação na sua carreira? Muito bom, Jean. Excelente pergunta, cara. Com relação a isso, o que eu costumo dizer aqui para o pessoal que segue o nosso canal também, né? Cara, que a certificação, muitas vezes, pode ser o próximo nível daquele profissional que está ali há 5, 10 anos e que, cara, não está conseguindo aquele aumento, não está conseguindo aquela vaga específica, né? E a gente tem visto, cara, o quanto que isso está refletindo dentro dos nossos alunos também, né, cara? Os caras com 7 anos de experiência, depois que tiram uma certificação, conseguem uma vaga na Oracle, conseguem trabalhar numa grande multinacional, né? E na minha carreira, cara, isso foi muito relevante, muito relevante. Por quê? Quando eu tirei minha primeira certificação, cara, em 2007, eu saí de estagiário para ser contratado. Então eu falei, opa, o negócio funcionou, deu certo. Eu estou aqui na faculdade, mas com a certificação, em poucos meses eu já consegui ser contratado por conta da primeira certificação. E aí eu busquei o próximo nível, cara. O próximo nível era o ACP, o Oracle Certified Professional. Quando eu tirei o ACP, cara, eu tripliquei meu salário. Simplesmente com uma certificação. Então foi o momento, cara, de eu sair daquela empresa que eu estava, receber a proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Então foi uma virada de chave muito grande. E aí, cara, eu busquei o próximo nível, que seria o OCM, que na época só tinha um cara no Brasil que tinha certificação que trabalhava dentro da Oracle de Brasília. Então, com o OCM, cara, eu te falo que teve um reconhecimento muito grande da comunidade por ter sido o segundo do Brasil a ter essa certificação. Muita gente me procurou, cara, entrevistas, propostas, realmente foi algo, um divisor de águas aí.
E com certeza teve um peso muito grande para eu conseguir a vaga na Oracle, né, cara? De conseguir ter um diferencial no currículo, cara, não, é um OCM, não, porra, você tem poucos profissionais que têm essa certificação e foi de fato um grande diferencial. E a gente tem visto o quanto que isso também tem sido chave, cara, para os nossos alunos, né? Onde, cara, os caras estão tirando um OCP 19, que é a última vez, a mais recomendada hoje a ser instalada, né? Cara, os caras estão sendo assediados no LinkedIn. Então, cara, eu recebo proposta toda semana. Simplesmente o cara entrou nas buscas ali no LinkedIn, cara, e consegue de fato ter é, uma procura muito grande. Eu sempre costumo dizer, né? Um profissional disputado no mercado. Como que você consegue ser um profissional disputado? Eu costumo dizer, cara, que um dos pilares para você ser um profissional disputado é a certificação, sem dúvida alguma. A experiência você adquire com uma metodologia que te aplica com cenários reais na prática, sim, ela é muito importante. Não adianta também o cara querer tirar a certificação simplesmente decorando simulados, a gente abomina isso, cara, é inadmissível, isso só ferra o mercado. Então, se tem pessoas que pedem, dá para comprar o simulado? Não, cara, o simulado é para quem é aluno como bônus e, cara, para quem simplesmente quer revisar para entender, chegar um pouco mais seguro, né? Às vezes tirar uma dúvida e colocar no seu laboratório prático. Mas não utilize, cara, só um livro como uma fonte de estudo. Ninguém aprende alguma coisa sendo só teoria, cara. Não tenta também ir só para a prática, sem entender os conceitos, senão você vai fazer besteira no ambiente de produção. Cara, não vai direto para os simulados para você não ter uma situação que, pô, você não sabe fazer. Muitas pessoas chegam, cara, na DBOCM, falando assim, cara, eu sou um OCP hoje, mas eu não sei fazer nada. Porque eu simplesmente decorei, estudei pelo simulado. Cara, aqui você vai aprender de verdade. Então, eu acredito que se você tirar a certificação do jeito certo, que foi onde surgiu a metodologia do DBOCM, né? Porque eu fui fazer uma prova prática nos Estados Unidos, que eu paguei $2.000, mais 2 treinamentos oficiais da Oracle, passagem, etc. E, cara, era uma prova que você tinha que executar projetos reais. Era uma prova que você tinha que pegar o tópico lá e resolver nos laboratórios das 9 às 18 durante 2 dias dentro do laboratório da Oracle. Então, foi uma prova que me forçou, cara, não só a estudar o manual, mas eu preciso testar uma criação de banco de dados de todas as maneiras possíveis. Então, cara, hoje, dentro da nossa metodologia, a gente tenta colocar muito essa cultura, né, cara, de você saber executar aquilo que cai na prova de certificação. E a gente tem visto também o quanto que as certificações hoje já estão se adaptando para o modelo de exemplos reais ali mesmo, né, cara? De ter cenários reais ali na prova de certificação, cara. Se eu executar o comando X, Y e depois isso acontece. Cara, qual que é o cenário final? Se você não tiver executado ali, o mínimo de curiosidade de listar os comandos dentro de um laboratório, por exemplo, na cloud, cara, você não vai saber qual que é o resultado esperado daquela solução, né? Então a gente tem visto como que o mundo tem evoluído e o quanto que é relevante você ter uma certificação na área de TI, né, cara? Eu costumo dizer que, cara, certificação, quem ainda tem aquela mentalidade de que eu só preciso ter experiência, eu não preciso ter certificação, ou aquele preconceito, né, de quem tira certificação é porque decora o simulado, cara, esse cara tá fora do jogo. Então, estude para certificações da forma correta, né? E até legal, Jean, também te complementar, cara, que hoje, para quem segue a DBOCM, cara, a gente recomenda, cara, assim como alguns anos atrás, o DBA ele tinha que ter conhecimento de sistemas operacionais, né, Linux, AIX, Windows, etc., Windows Server. Cara, hoje eu considero que o conhecimento dos principais players de cloud é como se fosse o sistema operacional, cara, há 10 anos atrás. Então, muitas vezes a gente tinha até DBA que tirava a certificação LPI e tal, para poder validar os seus conceitos ali de Linux e poder gerenciar o Oracle de uma forma muito eficiente dentro do sistema operacional Linux, que é algo mais utilizado há muitos anos, né? Mas hoje eu vejo, cara, que o conhecimento de cloud é fundamental. Inclusive, a gente recomenda que, cara, aluno da DBOCM, cara, tente tirar pelo menos as primeiras certificações ali de cloud. Aquelas de entrada ali, cara, a OCI ali, Foundations, Associate, cara, aquela da AWS, a da Azure. Essas certificações de entrada não vão ter um nível de complexidade tão alto e já vai ser aquele pré-requisito ali, cara, para você atuar com banco de dados dentro de um ambiente cloud, né, cara? Que hoje a gente considera que é realidade total. A proposta da cloud faz muito sentido e a gente vê como que até mesmo dentro da área de consultorias, né, cara, a gente vai apresentar algum projeto, cara, tem que ter um cenário com cloud.
Se não tiver um cenário com cloud, e muitas vezes o cenário cloud vai ter muito mais vantagens, né? Então a gente tem visto como que certificações e esses requisitos são fundamentais. Cara, muito bom, cara, fantástico. Muita coisa boa aí, né, que você falou. Um dos pontos que eu estava até pensando aqui, como você estava falando, né, de fato, o banco de dados, né, ele pode estar em várias casas, como se fosse várias casinhas ali, né? Ele tem a casa mais convencional, que é a casa on-premises, dentro do data center das empresas, e agora ele pode ter outras casas, né? Pode estar dentro da AWS, ou dentro da Azure, ou dentro da Oracle Cloud, ou dentro da Google Cloud, né? Então, para o DBA poder, de fato, entender como gerenciar esse banco de dados dentro de uma dessas casinhas novas, né? Como é que ele vai gerenciar se ele nunca entrou, nunca abriu a porta daquela casa ali, não sabe nem andar dentro da casa, né? Então, cara, eu acho que esse ponto que você mencionou aí faz muito sentido, realmente, né? E o fato da certificação também, cara, que você falou, né, que traz muita visibilidade, eu quis justamente te perguntar isso, por quê? Porque, cara, na semana passada, né, eu tive oportunidade de conversar com 5 ou 6 alunos nossos aqui do Bootcamp Multicloud, cara. E é impressionante ver, né, quando a pessoa desenvolve os pilares que a gente está falando aqui, né, que são o quê? Visão estratégica, conhecimento técnico baseados em projetos reais e a certificação, cara, as empresas ficam enlouquecidas atrás das pessoas, né? Assim como você deu exemplo desse seu aluno que tirou, né, a certificação, cara, eu conversei com um aluno, o Thiago, né, que ele começou essa semana numa posição de arquiteto cloud sênior e ele não tinha nenhuma experiência com cloud antes. Ele era um analista de infra e está dobrando o salário, cara, simplesmente por ter, né, adquirido o conhecimento que o mercado está pedindo, né? Ou seja, ele não estava nem buscando. Ele falou que, cara, me acharam no LinkedIn, a mesma coisa que você citou, o mesmo exemplo, né? Ou seja, os padrões eles se repetem quando as pessoas seguem, né, a forma certa de se fazer a coisa. E aí a coisa muda, né? Consegue ter ali resultado na carreira, né? Consegue avançar. Então, eu acho que esses pontos de fato faz muito sentido para quem quer, né, ir para o próximo nível da carreira, quem quer ganhar mais, dar uma melhor qualidade de vida para a família, sabe? Quer parar de fazer às vezes aquela atividade manual chata, né? A gente mesmo, né, cara? Como você falou, eu também sou muito inquieto, né? Tipo, eu não suporto ficar fazendo aquele negócio chato o tempo todo, cara. Não é possível, entendeu? A gente tem uma vida sóbria, né? Não faz sentido a gente gastar a única vida que a gente tem fazendo coisas que a gente não acredita mais, ou sendo mal pago por isso, né? Ou Total. sendo mal remunerado, enquanto isso tem gente dobrando, triplicando salário por aí, né? Por quê? Porque a pessoa não conseguiu se reinventar. Então, o bate-papo, gente, daqui é justamente como se reinventar com a chegada da cloud. A gente está te dando de vários insights aqui, né, para você pegar isso e aplicar na sua carreira, né? Se você pegar esses insights e aplicar, cara, não tem como você não ter resultado. É impossível, né? É impossível. E para avançar um pouco mais, Brito, nesse bate-papo, cara, uma das coisas que eu sempre, né, quando a gente estava atuando juntos, normalmente as buchas mais complexas que ninguém conseguia resolver ou que ninguém queria botar a cara lá, né, a gente sabe que a nossa liderança sempre ligava para a gente, né? Ah, Jean, tem uma escalação aqui em São Paulo. Ah, Brito, tem uma escalação aqui no Chile. Eu lembro de uma vez que foi para o Chile, cara, numa escalação lá e tal. Ou seja, né, habilidade de resolver problema. Isso é uma das grandes deficiências que o profissional de tecnologia tem hoje, né? O que você recomendaria para um cara que quer melhorar a sua habilidade de resolver problemas e tem medo, né? Porque tem gente que às vezes não consegue avançar porque tem medo às vezes do problema. E como a gente já resolveu muito problema crítico, eu não sei se você vai lembrar daquelas buchas mais críticas que a gente já foi engajado, né? Como fazer para melhorar esse skill na tua visão, Brito? Cara, essa é uma excelente pergunta, cara, que a gente sempre tenta agregar bastante, porque, querendo ou não, eu acredito que seja uma questão muito de mentalidade, né, cara? Então, acho que a primeira coisa, Jean, acho que 90% dos maiores problemas do que eu já atuei, cara, quando eu chegava em cima do problema, a primeira coisa é revisar a base, cara. Vamos olhar para o manual, vamos olhar para os pré-requisitos. Primeira coisa,
Cara, tá com problema lá que tá um Exadata lá que parou. Beleza. Vamos olhar quais são os pré-requisitos para aquela atividade, cara. Vamos olhar para o manual. E a gente sabe quanto que na área de banco de dados isso era algo comum, né, cara? De esquecer de instalar um pacote. E graças à cloud, hoje isso se torna muito mais simples, né, cara? Evita esse erro humano. E eu acredito que 90% dos problemas, cara, que eu passei era simplesmente revisar a base, cara. Era algo muito básico que alguém não fez. Normalmente, cara, o maior dos problemas é isso. E aí os 10%, cara, entre exceções, como bugs, por exemplo, alguma questão do desenvolvimento do produto em si, alguma melhoria que precisa ser feita. Então a gente já teve várias atuações, inclusive com a engenharia de vários produtos, como Exadata, Zero Data Loss, recomendando melhorias, né? Então, cara, acho que o primeiro ponto, né, é voltar na base, cara, entender a atividade que você está fazendo, né? E como que eu planejo uma atividade quando eu estou executando ela? Cara, a primeira coisa, eu faço uma leitura no manual, cara. Eu lembro você, quando a gente entrou junto na Oracle, e na época, cara, eu tava com o Clayton lá dentro da Oracle, lá de São Paulo, e ele, cara, falou de você, cara. Ele falou assim, cara, o Jean é um cara que, pô, entrou agora, dá pra ver que o cara leu o manual todinho de Exadata, cara. Ele sabe achar aquilo que ele precisa, né? Então, cara, é o comportamento, Pior cara, que de foi primeira verdade, cara. coisa. Pior que foi verdade, eu li Fazer o mesmo. seu papel, cara. Fazer aquele seu papel ali do arroz e Total. feijão, cara. Isso é a base, cara. Pô, você vai trabalhar com Exadata, lê o manual da coisa, cara. Então, muitas vezes, cara, os maiores problemas que acontecem são os caras que não leem o manual, cara. E claro, o manual da Oracle é complexo, é grande? É grande. Mas, inclusive, dentro dos treinamentos, tanto da DBOCM da The Cloud Bootcamp, a gente consegue acelerar isso, né, cara? Mostrar ali como que a gente faz para poder interpretar a documentação da Oracle, que muitas vezes é extensa, né? Claro, a gente já está há 15 anos vendo essas documentações, a gente consegue achar muito rápido aquilo que a gente precisa, né? Mas é interessante, primeira coisa, né, cara? Saber ler o manual, cara. Fazer o seu papel de casa. Cara, e quantas vezes, Jean, a gente pegou atividades que a gente nunca fez, né, cara? Pô, tem um negócio lá no Zero Data Loss que ninguém fez. Tem um negócio ali com XACC que ninguém fez. Tem alguma coisa lá em cloud, um projeto de cloud que é o primeiro. Cara, faz o seu papel, cara. Vai lá e lê o manual, dá aquela estudada ali, cara. A gente nunca vai chegar 100% pronto. Mas se você pelo menos tiver essa atitude, cara, de fazer o básico, o mínimo, de passar o olho, isso já vai te ajudar bastante, já vai sair na frente de muitas pessoas que atuam na área de tecnologia, né? Depois disso, cara, o que que eu faço? Eu faço sempre um roteirinho daquilo que eu vou fazer. Ah, então, pô, se eu estou numa implementação de um projeto, cara, eu estudei a documentação, agora eu vou anotar aqui os passos. Passo um, pré-requisitos. Beleza, pré-requisito é X, Y, Z. Vou começar aqui e vou montar meu roteirinho, cara. Então, se você vai trabalhar no projeto de cloud, cara, precisa utilizar Ansible, precisa utilizar Terraform, precisa utilizar alguma coisa, cara, estuda, faz os seus roteiros, cara, faz o seu script. Então, isso é um ponto que vai ajudar também pra caramba dentro dos projetos, né? E depois disso, Cara, cara, você vai ter uma base muito grande para ir para a prática, né? exato. Antes de você falar da parte prática, eu lembro até hoje dos vários roteiros que você me passou, inclusive, de atividades que você fez, né? E aí você tinha desbravado aquilo ali. Em primeiro lugar, você ia lá, criava o roteiro e me passava, depois eu criava algum e te passava, ou seja, você criar a sua documentação, o seu método também, né? Com base o quê? Na documentação oficial, né? Eu falo isso muito para os alunos do Bootcamp de Cloud. Gente, cara, o tempo todo os provedores de cloud estão mudando. Você nunca vai saber tudo ao mesmo tempo, né? Eu não sei tudo e eu não tenho nem interesse em saber. Por quê? Porque eu sei que amanhã o que eu sei vai mudar. Então eu consigo consultar na documentação do provedor de cloud muito rápido, ter a informação precisa, né? Para passar para o cliente ou para o projeto que eu estiver atuando. Então, cara, fantástico. Para recapitular aqui, pessoal, olha só. Pega isso, né? Um bom conhecimento da documentação do produto, né? Como o próprio Brito falou, criar os seus roteiros, ou seja, isso envolve também você experimentar, né? Você ir lá e testar antes a solução, né? Tá participando de um projeto novo que você nunca fez, vai lá e simula isso, né? Faz um laboratório, cria um cenário daquilo dali, né? Simulando o que você faria lá no mundo real, no cliente, né? Que é justamente a metodologia que a gente usa aqui no Bootcamp Multicloud, que é simular, né? Se você, cara, vamos lá, a gente vai fazer uma simulação de migração para AWS.
Então, vamos lá, desde o planejamento até execução e tudo mais, né? Ou seja, coisas que o Brito também traz isso dentro dos programas da DBA OCM, né? Então, assim, coisas que vão ser úteis para você no mundo real. E o último ponto, Brito, que você ia falar, né? Eu só fiz essa pausa para fazer esse comentário, né? Você ia falar da parte prática, manda bala. Não, cara. Pessoal, entendam que, assim como eu tive a oportunidade de trabalhar do lado do Jean, dentro da Oracle, hoje vocês têm a oportunidade de estar do lado do Jean, cara, vendo a tela dele. E exatamente isso que a gente está falando, assim como o Jean me passava ali muitos roteirinhos ali, scripts e tutoriais do que ele estava fazendo em alguns clientes, ele passa para os alunos dele, da The Cloud Bootcamp. Então, isso acelera muito. Assim como na minha carreira foi muito importante trabalhar com profissionais do calibre do Jean, da gente poder compartilhar informações, hoje o Jean está compartilhando isso de forma massiva na internet. Isso que vocês veem dentro desses workshops, pessoal, isso aí, cara, né, 5% do que tem, sem dúvida, dentro do programa completo do Jean, tá? Então, entendam que você ter acesso ao Bootcamp, você não está comprando um curso, né, cara? É muito mais do que isso. Você está entendendo a experiência do Jean, a interpretação do Jean, a questão ali de cenários reais, cara. Então, é muito diferente. E aí, Jean, eu acho para complementar a questão prática, né, cara? Porque aí, cara, a prática fica muito mais fácil, né, cara? Depois que você fez a sua parte, né? E voltando àquele contexto ali da questão de problemas, né, de alta complexidade, cara. Cara, eu reviso esses passos. Eu reviso basicamente esses passos. Se você revisar a documentação, você vai encontrar alguma coisa que não estava lá. Se você verificar no seu roteiro, cara, você vai ver algum comando que alguém esqueceu de executar, alguma coisa que foi feita diferente, etc. Tá? E aí, cara, a prática ali, muitas vezes, quando dá problema, a gente precisa entender, cara, que é voltar nesses pilares, cara. Não tem fórmula mágica, não é algo de outro mundo, não é algo complexo, não é algo ali de outro planeta. Você não precisa ser um cara super dotado ali, cara, de uma inteligência maior que a maioria das pessoas para poder resolver isso aí. Cara, simplesmente ter o controle emocional de saber abordar uma crise, de saber se comportar numa crise, de saber fazer um plano de comunicação numa crise, que também é importante, né, cara? A gente sabe como que as soft skills são fundamentais, de você, pô, saber se portar, saber passar um reporte para um VP, para um diretor, para um gestor. E, cara, tudo isso faz parte, né, cara? E muitas vezes são coisas que a gente tá trazendo aqui essas experiências nesse tipo de live, né, cara? Como que você pode fugir um pouquinho aí só do técnico, né? Cara, o técnico é importante? Sim. Eu acredito que tudo no extremo, cara, ele pode ser ruim, né? Então, se você for um cara que é muito técnico e nada soft skills, cara, isso pode ser ruim para você. Você vai travar ali de alguma forma. Se você for um cara muito soft skill, relacionamento e tal, e não sabe nada do que está sendo feito, cara, isso também pode ser ruim. Então é importante a gente entender que a carreira de tecnologia existe alguns pilares para você crescer de forma consistente, né? E a gente consegue, Jean, eu tenho feito várias entrevistas lá no nosso canal também, ver essa característica nos profissionais que se destacam, né, cara? Aquilo que você estava falando, né? Como que os profissionais que têm salários acima da média, eles conseguem ter essas características aí de forma bem natural, cara, né, durante a carreira. E muitas vezes desenvolve, né? Eu sempre fui um cara muito fechado. Eu nunca imaginei, há 15 anos atrás, que ia ter um canal do YouTube que ia fazer live todas as semanas para falar aquilo que eu estou fazendo e que ia ter um canal com mais de 7 mil inscritos, cara. Isso, para mim, eu era um cara muito introvertido, né? Mas como que a área de tecnologia, as fases, né, da área de TI, vai amadurecendo o profissional, né? Então, muitos profissionais agora estão inseguros com a parte técnica, buscam essa parte técnica, tá tudo certo, isso é muito bom, mas também precisa desenvolver essa questão das soft skills, principalmente quando chega aí uma questão de resolução de problemas, né, de alta complexidade, que como essa base técnica é importante, como que essa base comportamental também é importante quando o assunto é uma crise em ambientes de alta complexidade, grandes problemas, né? Resolução de problemas em si, né? Cara, total, mano, muito bom, assim, maravilhoso. Eu acho assim, cara, a gente conseguiu resumir em 45 minutos um mapa de um cara, né, para ele pegar esse mapa e falar assim, olha, eu quero desenvolver as habilidades que vão me fazer
me destacar, né? Que vão me ajudar a me reinventar com a chegada, né, de novas tecnologias. A gente sabe que a gente está falando aqui hoje é cloud, mas esse método que a gente está falando vai se aplicar para qualquer nova tecnologia, né? Ou seja, se você pegar isso aqui e aplicar na sua carreira, não tem como dar errado, né? Por quê? Porque é algo que o Brito já fez, é algo que eu valido também, né? Que eu já fiz e faço muito do que o Brito falou, né? Ou seja, não tem como dar errado, gente. Então, né, para a gente concluir, pessoal, manda aqui, né, se você tem alguma pergunta para mim e para o Brito, que eu vou responder, tá? Vou ver aqui algumas perguntas que chegaram, Brito, para a gente Show de responder, bola. né? E aí a gente responde e vai para cima. Deixa eu ver aqui, tô com o... Ah, que legal, ó. O Zanella na área aí, grandes mestres Jean e Guilherme mostrando o caminho das pedras. Obrigado aí, Zanella. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Sempre muito bom ter você por aqui. O Rob Mestos perguntou, teria uma espécie de roadmap para se seguir, né? Então, Rob, basicamente, cara, a gente falou aqui de alguns elementos, né? Se você for parar para pegar os elementos, a gente criou um roadmap aqui, um mapa para você seguir, né? Mas se o teu interesse é se aprofundar ainda mais em computação na nuvem, no desafio Cloud na Prática, nessa manhã, eu vou te dar um plano mesmo, né? Vai ter uma hora que eu vou te dar um plano para você seguir, né? Você vai ter um plano. Se você quiser imprimir esse plano e seguir, você vai seguir aquilo ali e não tem como dar errado, entendeu? Então, se você não está inscrito ainda no desafio, se inscreve, tá? Porque vai ser bacana para você seguir esse plano e ter aí acesso ao que eu fiz na minha carreira, que os meus alunos têm feito e têm tido muito resultado, tá? Então, deixa eu pegar aqui mais uma pergunta que teve, né? De uma pessoa que perguntando, olha, eu não sou da área de TI, consigo atuar na área também, né? E de computação na nuvem? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Essa semana eu conversei com um aluno, o Daniel Gil, de Lisboa. Ele entrou no Bootcamp Multicloud, ele veio da área de marketing. Olha só que louco, ele veio da área de marketing. Ele nunca tinha atuado com tecnologia antes, né? E ele entrou no Bootcamp Multicloud, 11 meses depois ele conseguiu uma posição para atuar como engenheiro de DevOps. Ou seja, né, ele teve uma curva de aprendizado. Obviamente, no começo não é fácil, você tem que se dedicar bastante. Mas ele tirou 5 certificações, né? Cloud e também de Terraform e por aí vai, e conseguiu. Então, assim, tem diversos profissionais que conseguem, sem dúvida nenhuma, mudar de área. Mas você precisa ter o quê? Persistência, um plano, né? E alguém te ajudando a você seguir esse caminho, tá? Então, é muito importante você seguir essa linha aí, digamos assim, né? O Geraldo mandou muito boas dicas. Obrigado, Geraldo. Vamos para cima. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. O Jax mandou aqui, concordo plenamente. Nas crises é que eu tenho crescido, né? Com certeza. Nas crises e nos problemas é que a gente segue, né? Não sei se você concorda, Beto, mas naquelas crises que a gente teve lá na Oracle, né? Foi aí que a gente mais Total. aprende, né, cara? Tanto soft skills quanto hard skills, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né, cara? Exato, total. O Adriano perguntou, então, para seguir esse ramo de cloud, tem algum requisito mínimo? Então, Adriano, basicamente, cara, como eu falei, né, existem duas trilhas normalmente. Uma trilha para quem já atua com tecnologia e quer atuar com computação na nuvem. Essa é a trilha que é a mais rápida, né? Por quê? Porque você já tem uma boa base do que você precisa. E tem uma outra trilha para quem não atua com tecnologia e quer também atuar com computação na nuvem, né? A diferença aí é que, se você está vindo de uma área que você não atua com tecnologia, você vai ter que ter ali, né, os fundamentos da computação para te ajudar a seguir na trilha ali, né, no conhecimento de computação na nuvem. No Bootcamp Multicloud, inclusive, a gente colocou um módulo de fundamentos da computação para nivelar as pessoas que vêm, né, de outras áreas. Então, isso é algo que a gente já inclui também, porque a gente entende que tem alunos que vêm de outras áreas, né, que não tem nenhum pré-requisito, né, não tem nenhum conhecimento, digamos assim. Tá? Então, essa seria a resposta. O Jair mandou, boa noite, Jean e Brito. Posso assegurar que minha decisão em fazer esta mudança em minha carreira foi um marco. Obrigado a vocês. Olha aí que legal. Jair, um grande fera, né? Jair é um aluno do Bootcamp Multicloud que essa semana recebeu uma proposta para entrar na Oracle, Brito. Olha só que legal. Que legal, cara. Eu não sei se ele é seu aluno também. Fala aí, Jair, se você é aluno do Brito também, mas ele deve seguir os seus conteúdos. Ou seja, ele entrou
na Oracle essa semana e vai atuar aí um grande projeto, né, de migração de uma das maiores empresas de varejo do Brasil para a Oracle Cloud Infrastructure. Ou seja, ele foi contratado para esse grande projeto, né, e eu conversei com ele. Uma história mega inspiradora que vai estar disponível também no desafio. A gente vai contar algumas histórias lá de algumas pessoas que tiveram sucesso, né? E, enfim, eu fiquei muito feliz com a história dele também, né? Mas bacana, gente. Obrigado pelas perguntas. E, Brito, para a gente concluir, cara, é que a hora passa rápido, né? A gente tem aí mais uns minutinhos, né? Eu queria deixar aqui nesse momento agora, né? Abrir, se você quiser compartilhar algo adicional que veio à sua mente, que você não falou ainda, pode ficar à vontade e a gente encerra esse bate-papo. Show de bola, Jean. Vamos lá, pessoal. Com relação às certificações, cara, como a gente falou aqui, fundamental que vocês tenham, então busque inclusive as certificações de cloud, cara. Quem segue o conteúdo da DBLCM, quem entrou aqui nessa live, até divulguei lá no nosso canal do Telegram também, quem entrou aqui pela gente, cara, façam o desafio multi-cloud, entendam que o mundo hoje, ele é multi-cloud e muitas vezes híbrido também, tá? Então, alguns ambientes vão estar on-premises com site DR apontando para cloud, ou muitas vezes cloud sendo até o primary. Então, a gente tem visto como que isso tem sido uma tendência muito forte. Cara, se você é um DBA, se atua com banco de dados, cara, cloud, muitas vezes, uma certificação de cloud, e ter esse conhecimento, muitas vezes, pode levar a sua carreira para um próximo nível. Isso, sem dúvida, vai agregar bastante. Para quem já tem uma experiência, isso acelera bastante, né, a sua entrada aí para se adaptar à realidade de hoje. Mas para quem está começando também, entender que hoje você já vai começar de um jeito muito mais fácil do que passando cabo igual a gente passou em data center, né, cara? Era muito mais difícil. E hoje, cara, aproveitar essa flexibilidade que existe, né? Essa evolução que teve natural da área de tecnologia, né? A gente tem visto como não só a área de banco de dados tem evoluído bastante, mas outras áreas, a área de desenvolvimento, hoje em dia é muito mobile, a área de dados em si, quando fala de Big Data, o engenheiro de dados, a parte de quem trabalha com segurança. Então, todas as áreas de TI, cara, estão se adaptando para esse mundo novo que está tudo apontando para a cloud. Então, cara, não tem para onde correr. Então, independente se é DBA, se é desenvolvedor, se o cara quer ser um arquiteto ali de grandes ambientes, um cara que é pré-venda, cara, você precisa ter essa visibilidade, você precisa entender o que está rolando dentro dos principais provedores de cloud. E hoje eu não conheço um treinamento que passa realmente um material tão completo sobre todos os provedores de cloud, né? Às vezes você vê um cara que simplesmente sabe de Azure, um cara que sabe de Oracle Cloud, um cara que sabe de AWS, mas, cara, assim como o Jean tem passado essa integração dos mundos e essa experiência de projetos reais, inclusive que o Jean executou lá nos Estados Unidos, cara, isso vocês vão encontrar essa experiência só na The Cloud Bootcamp. Então, recomendo total, pessoal, que sigam, que acompanhem. Realmente é um conteúdo que tem feito a diferença. É nítido, né? A gente poder ver a comunidade do Jean crescendo cada vez mais e o impacto na transformação de várias vidas por conta de um conhecimento, né? Profissionais que trabalhavam muitas vezes no ambiente on-premises, virando noite. Cara, com o mundo cloud, isso é muito menor. Isso, cara, pode ser muito mais planejado. Claro, problemas acontecem, podem acontecer, mas uma frequência muito menor. A gente tem visto como que a cloud, de você manter isso dentro de um data center da Oracle, dentro de um data center da Microsoft, o quanto que isso ajuda, né, cara, a poder manter uma infraestrutura mais consistente, uma infraestrutura, um banco de dados que não fica parando, né? Cara, Isso acontecia demais. E hoje a gente tem visto, Jean, até mesmo alguns projetos híbridos, né? Eu tenho participado de alguns projetos aqui de consultoria com ExaCC, onde a gente já tem visto um Exadata conectado na Oracle Cloud, né, cara? Onde muitas vezes projetos que a gente ficava lá criando VM, deletando VM, cara, como que isso é muito mais simples e muito mais rápido, pessoal. Então, entendam esse novo mundo como uma oportunidade, cara, de fazer isso de uma forma mais eficiente, de conseguir entregar muito mais com menos tempo, de conseguir reduzir custos, de ter uma arquitetura realmente que faça sentido, né? Então, esse é o meu recado, para que o pessoal realmente fique atento, que se você não trabalha com cloud ainda hoje, cara, na sua empresa, talvez em 2022 ou nos próximos anos, vai precisar de cloud. Se não utiliza ainda, cara, talvez não é naquele lugar que você está trabalhando agora, mas em outras empresas podem surgir outras oportunidades de você trabalhar com o que tem de mais novo aí,
quando o assunto é a área de tecnologia e computação na nuvem, e recomendo total aí o Jean Rodrigues, que é um grande parceiro, um dos caras que, sem dúvida alguma, foi um dos caras que eu mais aprendi na área de tecnologia. Tive o prazer de trabalhar com ele durante uns 2 anos. E que, cara, pessoal, aproveitem realmente que é um conteúdo que faz virar chave, é um conteúdo que com certeza pode mudar a sua carreira profissional. É só você seguir, cara. Não tem como dar errado. Se você seguir exatamente o que está sendo feito, sem dúvida alguma, cara, vai ter muito resultado. E é isso, cara. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e a gente do lado de cá está sempre à disposição aí para poder agregar de alguma forma. Cara, incrível, Brito. É muito bom ter você aqui, né? Obrigado pelas palavras gentis também. Sempre muito bom ter você aqui nesse bate-papo. Sou um cara que eu respeito bastante, né? Respondendo uma perguntinha rápida aqui, e a gente já vai concluir. A Aninha falou, eu sou da área de TI e suporte, tenho vontade de fazer o curso de vocês. Preciso de algum requisito específico? Então, Aninha, se você já é da área de TI, né, o caminho para você é mais fácil ainda, tá? Então, você não tem nenhum pré-requisito. Até mesmo quem não é da área de TI, a gente não coloca nenhum pré-requisito. Por quê? Porque a gente treina, te dá os pré-requisitos que você precisa para entrar nesse mundo de computação na nuvem, tá? Então, sendo da área de TI, é mais simples ainda. Você não precisa, de fato, ter nenhum pré-requisito prévio para participar dos nossos bootcamps, tá? E o último recado que eu queria dar aqui é o seguinte, pessoal. Se você tem desejo de se especializar em bancos de dados Oracle, né? Eu sempre falo para os meus alunos, não é à toa que a gente tem vários alunos em comum, Brito, né? A gente tem vários alunos em comum. Eu sempre falo para eles o seguinte, olha, se você tem interesse de aprender bancos de dados Oracle, não existe ninguém melhor do que o Guilherme Brito hoje no Brasil, na América Latina, tá? Então segue ele, DBOCM, no Instagram, no YouTube, segue os conteúdos dele, se você tem interesse em aprender. E por fim, se você quer participar amanhã, né, começa amanhã do Desafio Cloud na Prática, depois dessa live o link vai estar na bio e você pode se inscrever também, tá? Então, mais uma vez, Brito, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado mais uma vez pela sua, né, por altos insights aqui, por compartilhar um pouco do seu cérebro com essa galera. Se vocês curtiram, gente, manda aí, né, um pra cima, algo aí, fala aí se você curtiu, se você não curtiu, né, que vai ser bom ouvir o seu feedback. Por quê? Porque não é fácil trazer a hora cara do Brito aqui para esse bate-papo, né, gente? Então, me ajudem a reconhecê-lo aí, Brito, mais uma vez, obrigado, cara. Show de bola, cara. Pessoal, tira um print aí da tela aí, cara, e coloca a sua maior sacada aí dessa live. Se você teve algum insight que pode te ajudar aí na sua carreira, cara, tira um print, marca a DBOCM, a The Cloud Bootcamp, e contem com a gente aí que a gente vai estar à disposição. E sem dúvida, cara, se tratando de cloud, a fonte é o Jean Rodrigues. Sigam a The Cloud Bootcamp, participem do desafio, assistam às aulas, porque lá, cara, sem dúvida vai ter um conteúdo que dificilmente você vai ver algo parecido no Brasil, e é algo que ele está bebendo direto da fonte lá nos Estados Unidos. Muito bom, Brito. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Essa é a última live de aquecimento. Amanhã a gente já começa o desafio. Espero que você tenha curtido essas lives que a gente fez aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Vejo vocês amanhã no Desafio Cloud na Prática. Grande abraço, Brito. Grande abraço. Valeu, Jean. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.